Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Como é bom nós louvar e engrandecer o nome de Jesus. Já sentimos aqui a presença do Senhor, né? A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores do teu povo, né? Então, nós cremos que Ele está aqui conosco. E é muito bom nós podermos vir à casa do Senhor. É muito bom quando nós podemos, num dia como hoje, falar, vou à casa do Senhor, vou adorar o meu Deus. Porque durante a semana nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas questões que precisam ser resolvidas. E quando chega um dia que nem esse, é um momento de nós falar, Senhor, esse momento ele é só teu. Não que você não tenha, durante a semana, o seu momento com o Senhor. Mas aqui, unidos como igreja, nós temos um dia que nem esse que o Senhor proporcionou para mim e para você. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João 2, 18. O texto é bem lá no finalzinho, né, bem pertinho do Apocalipse. 1 João 2,18, é isso mesmo. A Bíblia diz assim, filhinhos, esta é a última hora, e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Amém? Creio que é uma palavra conhecida, é uma palavra que já... Pode pôr a imagem. É uma palavra bem conhecida, né? Porque nós que lemos a palavra, estudamos a palavra... Então, nós já temos, assim, um entendimento dessa palavra. A palavra, ela diz que aqui o que João ele tá transmitindo, né? João, ele está falando uma palavra aqui, que é uma palavra para a gente pensar, para nós refletir, para nós termos entendimento e o porquê que nós precisamos entender. É muito gostoso quando nós pregamos sobre a volta de Cristo, sobre a volta de Jesus. É uma maravilha, né? Nós falamos, glória a Deus, aleluia, Ele vem e Maranata, é muito bom. Mas hoje eu quero pregar sobre a vinda do anticristo. E eu quero falar um pouquinho, poucas coisas, porque falar sobre o anticristo é muito amplo e não dá para falar em uma pregação. Mas eu quero falar algumas coisas baseadas nesse texto, depois nós vamos para um outro texto, mas eu quero falar um pouquinho sobre as características do anticristo. E por que que a igreja precisa saber? Porque João já estava falando há mais de 2000 anos atrás. Ele já estava falando para aquele povo sobre esse assunto. E por que nós, igreja do século presente, não precisamos mais dessa palavra? Não, nós precisamos muito mais, porque depois de 2000 anos, agora é que se aproxima mais ainda, e a igreja ela precisa de saber, a igreja ela precisa de entender que essa palavra, ela é para todo o tempo, toda a história da igreja. Eu sei que um dia nós não, talvez não, se Jesus não voltasse, não ainda houver o arrebatamento, ainda a igreja prossegue. E essa palavra, ela vai continuar sendo ministrada,
porque vem uma geração, vai outra geração, e a palavra do nosso Deus, ela permanece sendo ministrada. Deus levanta as pessoas para ministrar essa palavra, e a palavra, ela não para, porque ela é fiel, ela é verdadeira. João aqui, ele está falando algo muito sério, e ele trata as pessoas de uma forma tão carinhosa, tão amável, ele trata de filhinhos. Filhinhos, olha a forma que João tratava as pessoas, a igreja. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviste, ele não está falando um assunto novo, porque ele está falando aqui, vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram, de certa forma, falar sobre isso que eu estou repetindo para vocês. Porque a palavra, ela é falada, mas tem alguns irmãos que, de certo modo, passando muito tempo, muitas vezes não lê a Bíblia, ele se esquece. Então, nesse tempo, irmãos, nós temos que entender uma coisa, não tinha a Bíblia, não tinha Novo Testamento. Então, as cartas eram escritas, para que eles entendessem ali o que estava falando. Tinha o Antigo, mas não tinha ainda, hoje, como nós, o Novo Testamento. Então, mas eles já tinham ouvido falar, de certa forma, vocês já ouviram que vem o anticristo. Mas só que ele vai retratar um outro assunto, ele vai falar, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Naquele tempo, João já estava falando, olha, é a última hora, porque os anticristos se têm levantado. Imagina nós agora, 2000 anos que já se passaram, então nós temos que continuar. Vocês já ouviram, e nós estamos repetindo essa mensagem. O tempo está no fim, já é a última hora. Então, o anticristo, ele sempre foi um tema de muita especulação. Até hoje, há muitos debates teológicos, há muitas ideias sobre quem é, sobre quando vem, como que vai agir, quem vai ser. Então, isso não é só nos nossos dias, mas também no primeiro século depois de Cristo já acontecia isso. Então, quando ele vai falar aqui do anticristo e anticristos, João, ele não estava aqui referindo assim unicamente a um assunto escatológico, diferentemente do anticristo que virá. Ele não estava falando só do anticristo que virá, mas ele já estava falando aqui dos muitos que já haviam se manifestado naquele tempo e ainda hoje se manifesta. É um espírito que já está no meio. Ele se manifesta. E nesse tempo já havia no meio do povo, já havia no meio da igreja. Então, durante essa era da igreja primitiva, esses anticristos, quem eram eles? Do que João estava falando? Eram os falsos mestres que se afastaram da verdade que professavam. Eram cristãos que estavam já no meio da igreja, que já estavam ali servindo a Deus, acreditaram na palavra, mas por ser um fruto enganoso, do espírito do anticristo, porque nem todos os que estão na igreja estão com o mesmo espírito de servir a Deus em espírito e em verdade. Nós sabemos que existe um engano, existem os falsos mestres, existem os falsos profetas. Isso já afetava a igreja do primeiro século. Então, João, ele já estava falando sobre isso. Porque hoje, para nós, muitas vezes, a gente fala assim,
Você viu o que foi que aconteceu lá na igreja tal? Aconteceu isso, olha, e houve uma divisão, se levantaram contra o pastor, e isso a gente fala, meu Deus, mas irmão, já acontecia na igreja do primeiro século, não é novo, isso é antigo. Nós já sabemos, porque a palavra já está falando para nós, ó, você já sabe que isso vai acontecer. Então, João, ele já lidava com isso, e ele vai falar no 19, ele vai falar assim, quem eles eram? Ele vai falar assim, João declara, eles saíram do nosso meio. Não eram pessoas que vinham de fora para afetar o ensino da igreja, eram os que saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Então, muitas vezes, nós falamos de uma igreja grande, de uma igreja cheia, de uma igreja maravilhosa, e é bom, porque quanto mais pessoas nós ganhamos, o Espírito Santo, né, que ganha as pessoas, porque nós entregamos a mensagem, ele que convence, é bom porque as pessoas estão conhecendo. Mas, no nosso meio, vai estar os falsos profetas, vai estar aquele que engana, vai estar aquele que entra na igreja com somente um motivo. Vou lá, vou me fingir de crente, mas eu vou disseminar algo lá dentro para me destruir a comunhão. E é por isso que nós, igreja, temos que ficar atentos, irmãos. Porque dentro de uma igreja com muitas pessoas, nós não sabemos quem é o verdadeiro cristão e quem não é. E tem que ter cuidado, porque pode entrar, irmãos, quando você estiver numa igreja, servindo a Deus em qualquer lugar, que tiver uma pessoa que vier fazer fofoca do outro cristão, esquece. Porque ele já está falando mal do seu irmão. Então já, olha, peraí, está falando por quê? Está me contando isso por quê? Então, nós temos que ter cuidado, porque o espírito do anticristo, ele age para quê? Para destruir a igreja, que é o que João está falando. Eles eram nosso, estavam no nosso meio, mas estava disseminando aquilo que não é de Cristo. Então, uma característica desses falsos mestres era não confessar que Jesus Cristo veio em carne. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, e ela ensina a gente a lidar com as situações, o problema que muitos irmãos são enganados, fala, poxa, eu fui enganado, era falso profeta. Agora eu te pergunto, por que você foi enganado? Ele te enganou por quê? Essa é a pergunta. Ah, desse dá de coitadinho, eu fui enganado, até tira dinheiro, faz conta, coisas que não é e a pessoa acredita. Mas espera aí, você foi enganado por qual motivo? Não é para ser enganado. A Bíblia nos ensina a não ser enganados. E aqui, no versículo 4, 23... ele diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo, 1 João 4, 2 e 3. Olha aqui o que fala. Isso aqui é um aprendizado. Por quê? Porque se você aprende, você não vai ser enganado. Então, ele diz aqui, ó, o 1 João 4, 2 e 3 diz, vocês podem reconhecer. Então, aqui a Bíblia está falando que você pode reconhecer. Então, você que é cristão e diz, eu fui enganado, me poupe. Porque a palavra de Deus, ela está dizendo que vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus.
Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. A Bíblia está falando, você pode reconhecer. Você pode saber qual é o espírito que está te enganando. Porque a palavra diz que aquele que nega o nome de Cristo, aquele que fala que ele veio, que ele não veio em carne, é o espírito do anticristo. Então ele está negando assim o próprio Deus. Por que ele está negando o próprio Deus? Porque Deus, ele dá testemunho acerca do seu filho. Se eu nego Jesus, eu estou negando a Deus, porque se Deus está dando o testemunho de Jesus, como é que posso eu estar contra Deus? Porque Jesus no batismo, ele fala, este é o meu filho, é aquele que eu me agrado. Quanto testemunho que Deus dá de Jesus, é o meu filho. Nós lidamos hoje com os falsos mestres. E precisamos ter cuidado com o sincretismo religioso que está demais na nossa era. Já estava, imagine agora, irmãos. Que é aquela mistura de crença. É uma mistura religiosa que vai dificultando você saber aquilo que é certo daquilo que é errado. Porque o espírito do anticristo, ele quer confundir a sua mente, para que você não entenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E muitos crentes são afetados por esse espírito, muitos crentes. Por quê? Porque quando nós falamos em ler a palavra, estudar a palavra, a maioria não quer. A maioria não tem vontade, não tem o desejo. Mas nós precisamos entender que quem não conhece a palavra, que quem não lê, que quem não ora, que quem não busca, é enganado por esse espírito que está dentro da igreja, irmãos, ele não está lá fora. Está lá fora, tá, o inimigo está. Mas e esse que opera dentro da igreja? Muitos estão falando a palavra de Deus. Tem muitos, você abre a internet, o que tem de ministração na internet, numa parte é boa, porque muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, e ao mesmo tempo, quem não conhece muito da palavra de Deus, muitas vezes é enganado. Porque eles misturam a palavra de Deus, e aí fica muito fácil e sutil ao erro, porque quem não entender, quem não lê, vai ouvir aquilo e vai achar que é certo e está fazendo um monte de coisa errada. Então a Bíblia ela vai nos advertir contra essas pessoas. Agora, cabe a mim, cabe a você, perceber a existência dos falsos mestres em nosso meio. Porque, irmãos, se nós não atentarmos para a verdade, nós vamos viver nenhuma mentira, em uma ilusão. O versículo 2:27, ele diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. O Espírito Santo habita em você. A unção de Deus já está em você. Ela nos possibilita distinguir a verdade da mentira, à luz das trevas. Ele permanece em nós para sempre. Então, nós não precisamos ser enganados pelo espírito do anticristo que está regendo em muitos lugares no mundo, inclusive dentro da igreja. Então, quando João ele fala, aqui na carta dele que nós lemos, ele fala, filhinhos, é a última hora, assim como vocês ouviram que o anticristo, aqui ele está falando do escatológico. Agora, quando ele fala,
vocês ouviram que o anticristo está vindo, mas muitos anticristos estão surgindo. Então, ele está falando aqui já de um espírito que atuava e que continua atuando. Então, agora, nós vamos entender um pouquinho, mas quem é o anticristo? Quem é o anticristo escatológico que João está falando aqui? A Bíblia não diz especificamente quem é o anticristo escatológico, mas nos dá informações sobre ele. Porque hoje, se você abrir a internet, você vai ver que uns falam, olha, eles vão dar nomes para esses grandes líderes, né, que estão até em governos, eles vão falar que eles são anticristo, eles vão falar que pessoas que fizeram muito mal, líderes que fizeram muito mal no passado, já foi o anticristo. Não, o anticristo, esse escatológico, ele ainda vem. Mas quais são as informações que nós temos? A primeira informação que nós vamos ter sobre ele, João aqui ele vai falar que ele vem. João dá uma informação para nós. Aqui nós temos informações de João, nós temos informações de Paulo, nós temos informações de Daniel. Então a Bíblia fala muito sobre as características. Mas nós vamos agora para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, você vai abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Aqui Paulo vai trazer mais informações para nós a respeito das características desse homem que vai se levantar no período da grande tribulação. Aqui ele vai falar assim, Paulo ele está falando com a igreja. Ele fala assim, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Por que é que Paulo traz essa mensagem para a igreja de Tessalônica? Eles haviam recebido uma carta fraudulenta do apóstolo Paulo, escrita, que dizia ser do apóstolo Paulo, falando que Jesus já tinha vindo. Já tinha acontecido a segunda vinda, já tinha acontecido. E eles tinham ficado. E aqueles irmãos, eles estavam assim, em desespero, porque eram irmãos que já passavam por perseguições e tribulações. O apóstolo Paulo vai falar isso ali no capítulo 1. Ele vai falar, ele fala assim, olha, vocês estão suportando perseguições e tribulações. Era uma igreja que estava passando por um momento difícil, primeiro século, dificuldade de ministrar, falar da palavra de Deus, a igreja estava sendo perseguida. Então aí eles recebem uma carta fraudulenta, supostamente escrita pelo apóstolo Paulo, que Jesus já tinha vindo. Eles achavam que eles já estavam no tempo do julgamento. Eles falaram, nós ficamos, já está acontecendo o julgamento, e o que será de nós? Então, Paulo, ele traz uma explicação. Irmãos, olha, peraí, calma, não é assim. Ele fala assim, ó, não creais, peraí, não deixe que ninguém vos engane. Aqui está falando de engano de novo. Não se engane, e ele vai falar, de modo algum, vocês não se enganem, nem por profecia, nem por qualquer palavra, ou por carta supostamente vinda de nós. Paulo falou, vocês receberam uma carta supostamente vinda, mas não foi eu que escrevi, eu não estou nisso aí não.
Essa carta chegou até vocês aí, foi por engano. Então, a igreja sendo enganada de novo aqui, irmãos. É um alerta para nós da igreja do século 21 ou não? O engano entrando na igreja. Bem sutil. E aqui eles conheciam o apóstolo Paulo, sabia que o apóstolo Paulo escrevia, aqui eles foram enganados. E agora Jesus voltou e nós ficamos. E agora a gente vai enfrentar o julgamento, era o medo deles. Como que nós vamos fazer? É como se hoje a igreja fosse arrebatada, gente. Todo mundo sumiu, um monte de crente, o povo foi embora e a gente ficou. E agora? O medão, porque vai passar pela grande tribulação. Então, aí Paulo ele vem falar, não, fica tranquilo. Ele vai explicar detalhadamente, ele vai falar, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda de Cristo, não ocorrerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Significado primário de apostasia: abandono espiritual, abandono moral ou doutrinário concernente à fé. Então Paulo está falando, não, fica tranquilo, não veio ainda não, ele não voltou não. Até porque Paulo estava ali, né, irmãos? Se Jesus tivesse voltado, Paulo estava lá entregando carta, de que jeito, né? Então, aqui nós vemos que Paulo ele vem explicando, ele vem trazendo a igreja para uma doutrina verdadeira, não uma mentirosa que entrou no meio. Ele esclarece, não vai ter apostasia ainda. Muita gente vai se afastar, porque a apostasia é o abandono. Conheci Jesus, mas agora não quero mais. Conheci Jesus, mas agora ele não faz mais sentido na minha vida. E aí nós falamos, quantas pessoas que passaram por essa igreja que nós estamos aqui na frente desse ministério, que já se afastaram de Cristo? Gente, quantos que vão permanecer até a volta de Cristo? Porque não é aceitar Cristo, só aceitar. É permanecer. A palavra diz, aquele que permanecer até o fim, receberá a coroa da vida. Porque permanecer está em constância. Eu estou servindo a Deus hoje, eu sirvo amanhã, eu sirvo depois de amanhã, até o último respirar. Eu sirvo ao Senhor. Você permanece nele e ele em você. É permanecer. Não é aceitar Jesus hoje e amanhã você já abandonou, já não quer saber mais das coisas de Deus. É muito fácil o esfriamento no meio da igreja. E principalmente quando tem os falsos mestres ensinando. Agora ele vai trazer uma característica desse homem. Ele vai falar assim, muitos vão abandonar, vai ter uma apostasia. Então, se revelará o homem da iniquidade. Ele fala sobre o homem da iniquidade. O que é esse homem da iniquidade de que Paulo está falando aqui? Quando nós estudamos a palavra, nós também pegamos as palavras para a gente ver o significado. A iniquidade, no grego, é anomos, significa sem lei. Então, aqui nós já descobrimos essa primeira característica do anticristo. Ele será um homem sem lei. Agora, você imagina um homem sem lei governando em muitos lugares, talvez em todo o mundo, um homem sem lei governando. Nós temos países aqui que tem um governo até bom, tem muitas coisas erradas, mas a gente fala, pelo menos está governando, tem a moral, tem os bons costumes, e tem lugares que já não. Mas agora você imagina um homem com essa característica. Porque o mundo, esse mundo que nós vivemos, ele é regido por quê? Por uma cosmovisão que ele não suporta princípios e valores. Já é assim.
Quando nós vamos falar de princípios e valores, o mundo detona a gente, detona a igreja, detona a gente que é cristão, porque já é uma agenda, já é uma cosmovisão totalmente errada. Então, vivemos nessa sociedade onde o quê? A virtude é escarnecida. E as práticas mais vergonhosas, elas são aplaudidas. Os pilares da família são atacados diariamente. Porque quando se destrói a base da família, uma sociedade não prospera. Uma sociedade fica doente. Uma sociedade, ela não tem sucesso em nada, porque a base está sendo destruída. Esse é o mundo que nós já estamos vivendo. E o anticristo, ele tem um caráter perverso. Ele será a própria personificação do mal. E ele é uma das características que Paulo fala. A segunda característica, Paulo vai falar depois, o filho da perdição. Além dele ser o homem da iniquidade, ele vai ser o filho da perdição. O que é que o filho da perdição ele quer? O filho da perdição está no versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esse aqui é o homem do pecado. O homem do pecado, que Paulo está retratando aqui, ele é soberbo. Ele tem soberba. Ele se exalta acima de todos os deuses. Não só Deus, mas acima de todos os outros deuses que é chamado aqui na terra. Ele é terrível no seu orgulho, porque o orgulho que começou nele há muito tempo permanece. Ele se apresenta como um Deus, apesar dele parecer próspero, dele parecer poderoso. A gente sabe que ele está lutando contra Deus e contra os ensinamentos do Senhor. Ele pode oferecer para as pessoas promessa de riqueza, promessa de poder, promessa de sucesso. Mas o caminho do anticristo leva à ruína. E se alguém seguir o anticristo, cai na armadilha da mentira, do engano, e não recebe benefício de Deus. Em vez disso, vai abraçar a idolatria. E a idolatria é uma mentira, é pecado. Ele, como homem do pecado, se opondo, exaltando acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, ele procurará substituir a adoração do Deus verdadeiro pela adoração a si mesmo. Ele se proclamará Deus, porque ele quer assentar-se no santuário de Deus, proclamando ele mesmo ser Deus. Nós sabemos que nessa época o terceiro templo já vai estar construído em Jerusalém. E aí ele entra enganando também os judeus que estão esperando, né, o Messias, ele vai enganar. E muita gente que vai estar no mundo vai ser enganado por ele. E é interessante que muitas pessoas vão acreditar. Muitas pessoas vão acreditar. Porque o inimigo, ele faz com que as pessoas acreditem nele. Ele consegue trazer um domínio. Ele consegue infiltrar na mente das pessoas. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele quis que Jesus o adorasse. Olha o nível que chega o anticristo, o inimigo das nossas almas.
É tanto nome que ele tem, né? É o filho da perdição, filho do pecado, é o homem da iniquidade, é o chifre pequeno de Apocalipse. Ele tem vários nomes aí, porque cada nome aí ele age de uma forma. E é interessante aqui que lá no deserto, depois que Jesus estava ali com fome, enfim, no jejum, ele leva Jesus a um monte, mostra os reinos do mundo para Jesus, e ele fala, olha, tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Olha o ponto que ele chegou, querendo que Jesus fosse adorador dele. Então, se ele quer que Jesus adore ele, imagine, irmãos, a humanidade. Então, ele, em Apocalipse, diz que ele vai ter uma imagem da besta para adoração. E aquele que não adorar a imagem da besta será morto. Isso está lá em Apocalipse. Então, nós vemos que ele se opõe. Irmãos, ele se opõe desde o princípio. Ele tenta destruir o ser humano, que é a imagem de Deus. Ele tenta destruir porque ele tem ódio. Porque ele usufruía de lugares maravilhosos no céu. Ele conhece o céu. Ele sabe o que tem. Ele sabe a glória que ele deixou. Então, como ele não volta mais para aquele lugar, ele odeia aquele que vai estar lá. Ele odeia a criação de Deus. Ele odeia Deus. É um ódio muito grande que ele tem. E isso vai disseminando, porque quando ele vier como esse homem do pecado, ele vai continuar enganando. O anticristo, uma outra característica, ele realiza sinais e prodígios da mentira. O 2:9 diz assim, ele diz assim, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Aqui nós temos uma outra característica. Paulo ele vai trazendo características para que nós entendamos quem ele é. A vinda desse perverso, pode ver, ele é perverso. Existe uma perversão dentro dele que não tem cura, que não tem perdão, que não tem mais jeito, e é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Milagres podem ser falsificados. Nós estamos vendo aqui que quando Satanás, ele com esse poder que ele vai agir, ele vai fazer curas, ele vai fazer coisas extraordinárias que as pessoas vão ficar assim, nossa, que coisa impressionante, ele realmente é o Cristo, ele é o Cristo, olha os sinais, olha as maravilhas, mas não passa de engano e falsidade. Embora, irmãos, nós nunca devemos duvidar da capacidade de Deus de realizar milagres. Porque Deus, ele realiza e os milagres são fiéis e verdadeiros. Mas a Bíblia é clara que nós devemos buscar a verdade e não os milagres. Quando nós olhamos Jesus, as pessoas vinham atrás de Jesus para buscar milagres. Elas queriam ser curadas das suas enfermidades, por isso que nós via multidões. Se nós aqui pregássemos só milagres, fosse uma igreja só de milagre, e ela fosse conhecida aqui no Japão como igreja só de milagre, você pode ter certeza que essa igreja estava cheia. Se anunciasse, olha lá na igreja evangélica, tal, está acontecendo um milagre em cima do outro, a gente está vendo paralítico andar, embora Deus muitas vezes, ele age dessa forma, porque Jesus curou, para que as pessoas vissem que ele era um outro propósito. Ele queria que as pessoas conhecessem a mensagem do reino.
E através da mensagem acontecia os milagres. E essas pessoas, elas não queriam saber da mensagem da palavra, mas elas queriam os milagres. E essas que vieram atrás de Jesus só para buscar milagres, elas ficaram só com os milagres. Mas não obtiveram a salvação, porque desprezaram a palavra que traz vida e renovação. Porque não adianta eu vir atrás de Jesus só por causa do milagre. E é assim que acontece nos nossos dias. Quantas pessoas vêm à igreja por causa de um milagre? Eu quero receber um milagre. A partir do momento que ela recebe o milagre, goodbye, adeus, para mim já deu. Oh, irmãos, não foi assim com aqueles 10 que estavam doentes, os 10 leprosos? Porque só um voltou para agradecer. 10 não estavam nem aí. Eles foram embora, recebeu o milagre, mas não recebeu a salvação. Não recebeu mais que Deus tinha para dar para eles. Vou na igreja porque eu estou com um problema financeiro. Vou na igreja porque eu estou com uma doença. Vou na igreja porque eu preciso tirar 10 numa matéria. Vou na igreja porque eu preciso. Eu preciso. E Deus, em sua misericórdia e amor, Ele vai e faz para a pessoa. E a ingratidão é tão grande que a pessoa vai embora e nunca mais volta a adorar o Senhor. Ô irmãos, imagina se você estivesse no lugar de Deus. O que é que você faria? Continuaria amando? Continuaria dando oportunidade de salvação? Nós, muitas vezes, recebemos ingratidão de uma pessoa, nós ficamos com o nosso coração partido. Principalmente quando é alguém que a gente confiava tanto. Aquele que comia na nossa casa, aquele que comia na nossa mesa, aquela pessoa que você abriu a tua casa, a porta da tua casa e falou, entra, comeu com você, e daqui a pouco está falando mal de você, está levando o teu nome para tudo quanto é lugar, como se o seu nome fosse lama. A gente já fica com o nosso coração partido, a gente fala, meu Deus, quanta ingratidão, o que é isso, que mundo é esse? Agora imagina o coração de Deus. É que Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo, Ele conhece aqueles que são dEle, Ele conhece. Então nós sabemos que muitos milagres hoje no meio da igreja são falsos. Eles não são verdadeiros, porque dentro da igreja está os enganadores. E o anticristo, ele sabe que as pessoas têm muita facilidade em ser enganado dessa forma. É por isso que ele vai vir operando sinais e maravilhas. Mas são enganadoras. Ele vai continuar e as pessoas vão acreditar. Esse aqui é o terceiro característica do anticristo. Realizações de sinais e prodígios de mentira. Por que existiam os milagres? Para que servia os milagres no começo da igreja primitiva? Porque muitas vezes a pessoa pensa que o cristianismo, ele é só milagre, é só milagre. Não, não é só milagre. Milagre faz parte. Mas os apóstolos, eles levavam a mensagem. O ministério é a mensagem. É a pregação do evangelho. Quando Deus usa um mensageiro da palavra de Deus, ele está levando a mensagem da palavra de Deus. Agora, como é que nós vamos discernir se aquilo que ele está falando é uma realidade, se aquilo que ele está falando é uma verdade, se aquilo que está, aquele sinal e maravilha que está operando é verdade? Porque nós temos que conhecer a fonte também.
Quem é que está trazendo essa mensagem? Quem é o mensageiro? Como é a vida do mensageiro? Porque às vezes nós não olhamos para a vida do mensageiro, a gente já quer o milagre. E muitos milagres são aí feitos, realizados através de homens perversos e que não tem nada de Deus. Porque o inimigo também faz milagres. E ele, no final, quando ele vier, como anticristo, ele vai agir segundo a ação de Satanás. Um texto que confirma essa palavra que eu falei aqui, sobre a mensagem do Evangelho, não preciso dos irmãos abrir, Marcos 16, 20 vai falar. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, o milagre acontece de Deus, mas através, primeiro, da mensagem pregada. Primeiro, a mensagem tem que ser falada, esclarecida, entendida. Agora, os sinais é para confirmar a palavra daquele pregador, daquele apóstolo, daquele homem de Deus que está levando a mensagem. Então, a Bíblia dá para nós instrução específica para que a gente reconheça a mensagem falsificada, o mensageiro que é falsificado, porque a Bíblia fala, pelos seus frutos o conhecereis. É pelo fruto que você conhece. Está fazendo sinais e maravilha, está fazendo cair fogo do céu, mas tem a vida torta. Não é de Deus. E é assim que o anticristo, ele vai agir. Então, o anticristo, ele vai usar vários artifícios, quer naturais, quer sobrenaturais, visando o controle do mundo. É isso que ele vai fazer. Nós não podemos falar sobre tudo, porque não dá tempo. Nós vamos falar só essas características, mas ele vem para controlar a economia, a política e a religião. Que aí nós vamos ter essas informações ali em Apocalipse. Ele vai aparecer entre ali as nações para realmente ele ter esse domínio. O homem do pecado, ele vai ter mais poder do que qualquer outra pessoa que jamais tenha vivido. Todas as pessoas que você achou que tinha poder na terra durante toda essa era, não se parece em nada com o poder que o anticristo vai ter. Só que tem um detalhe, não é absoluto ou ilimitado. Porque Deus, Ele é que tem todo o poder. Ele vai ter um domínio, mas uma coisa nós não podemos esquecer: o domínio de todas as coisas pertence a Deus. Ele é o Senhor. Embora essa ação do anticristo vai estar sobre o mundo, mas ele tem um tempo. Ele tem um tempo determinado para terminar. Vai ser por um período de aproximadamente 3 anos e meio que ele vai ter esse domínio. Tem tempo. Vai ser uma forma, eu não sei por que Deus escolheu fazer isso. Eu não sei, é só Deus que sabe. É o que está escrito, é o que vai acontecer. Mas o que nós precisamos entender como igreja é que ele não vai alcançar os objetivos dele. Ele vai começar, ele vai agir. Mas quando ele achar que ele venceu, então o dia do Senhor virá e ele sofrerá repentina destruição. Porque quem é que vence? Quem vence é a igreja. Quem vence é o Senhor. A Bíblia diz, para alegrar o nosso coração, e saber que a igreja do Senhor, ela é relevante. Você está servindo o Deus verdadeiro, você é filho de Deus, você escolheu o caminho certo, você escolheu o Deus que salva, que cura, batiza e liberta.
É quando nós lemos 2 Tessalonicenses 2:8, nos traz esperança, nos traz graça. Nós sabemos que o nosso Deus é fiel, e ele diz assim, 2 Tessalonicenses 2:8, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Irmãos, nós não temos que temer. Nós não temos que temer nenhum mal. Porque Deus está conosco em todo o tempo. Deus está com a igreja. Deus está conosco para nos livrar de todos os perigos. E Ele vai destruir Satanás. O povo pensa assim que a guerra entre Deus e Satanás vai ser assim um negócio, vai ser um pega-pá, e daí Deus está quase ganhando e parece que o Satanás agora está... Não, gente. Simplesmente vai ser um sopro. Acabou. Acabou Satanás. É um sopro da boca de Deus, acabou toda a festança dele, acabou todo o engano, toda a mentira, tudo que ele achou que ia dar certo, é um sopro. E acabou. Isso nos leva a ficar maravilhado, porque o poder de Deus é muito grande. É poder para destruir todo o mal, todo o império do mal e aniquilar de vez esse homem que hoje está agindo, não ele, porque ele vem ainda como pessoa, mas essa ação dele, né? O falso engano, tudo isso que acontece no nosso meio, tudo isso terá fim. Para terminar, uma palavra para nós. 1 João 2, 24, 25, porque João, ele é maravilhoso, ele traz instruções para nós, que é para que nós guardemos no nosso coração. 1 João 2, 24 e 25. Ele fala assim, ele vai dar uma instrução para mim e ele vai dar uma instrução para você. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa é a palavra que João traz. Se cuidem, para que o que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Não deixa que ninguém arranque de dentro de você a palavra de Deus. A palavra que foi manifestada no seu coração. A verdade. Não deixe que o engano venha até você e te tire do caminho que te leva à salvação. Não ouça o que a voz dos anticristos, dos falsos mestres e profetas estão falando nesse mundo. Mas permaneça no Filho e no Pai. E Ele permanece em você. Então você tem a promessa da vida eterna. Não importa quando falar, olha, vem um anticristo, que tem gente que tem pavor, tem medo quando fala no anticristo. Tem pessoas que, tem gente que fala que até ele já está aqui no mundo, ele já está por aí. Eu não sei, a Bíblia não me informa sobre isso. A Bíblia diz que ele vai aparecer. O dia, a hora, só fala que é antes da vinda de Cristo. Agora, nós não sabemos. Quando ele aparecer, eu espero que a igreja já tenha sido arrebatada, porque essa é a promessa para nós. A igreja, ela vai ser tirada, mas nós sabemos que uma grande multidão de pessoas que ouviram a palavra, que aprenderam, que souberam, que leram, elas vão ficar. Muitos pastores, muitos missionários, muitos cantores. Não importa. Eu estou dentro da igreja, eu estou pregando, eu estou curando. Aí Jesus vai falar,
Eles vão chegar para Jesus e falar, no teu nome eu preguei, no teu nome eu cantei, no teu nome eu operei sinais e maravilha. Jesus vai falar, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Não é ser crente. É ser salvo. É priorizar Cristo em todo o tempo. Seja nas provas, seja nas tribulações, é Cristo. A igreja de Tessalônica estava passando por uma perseguição muito grande. Era prova em cima de prova. Tanto que eles achou que Jesus já tinha voltado e ficado. Que já era a grande tribulação. Mas Paulo vem e fala, eu sei que vocês estão passando por muita luta, muita prova, muita dificuldade. Mas ainda ele não voltou. Ai, vai se manifestar ainda o anticristo. Aquele que é perverso, o homem da iniquidade, o homem do pecado, ele ainda vem. Então, nós precisamos manter a nossa fé em Cristo, manter os nossos dias cheios da palavra. Irmãos, o que faz a gente levantar, viver, existir e mover é a presença de Deus na nossa vida. Que o Espírito Santo nos fortaleça, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Que o Espírito Santo continue falando conosco. Que continuemos buscando no Senhor sabedoria, entendimento, para que o Senhor nos revele, para que o Senhor nos mostre aquilo que é oculto, aquilo que é engano, aquilo que chega perto de nós para nos afastar do caminho do Senhor, aquilo que chega perto de nós para trazer coisas para a nossa vida. Quantas pessoas que chegam perto de nós, né, irmãos, para trazer engano, falsidade, que o Espírito do Senhor continue guardando a todos nós e principalmente a igreja do Senhor, amém?